Mateus, capítulo de número 5, versículos 33, ou melhor, versículos de número 13 até o versículo de número 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Nada servirá, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abre nosso entendimento para guardar, compreender a Tua palavra e para sermos praticantes, não apenas ouvintes. Fala ao nosso coração. Deus, todos os momentos do culto até então, ó Pai, foram expressões nossas, ó Pai, a Ti. Nosso louvor, nossas orações, ó Deus, nossa gratidão, nossas contribuições. Mas agora, ó Deus, é o momento onde é a Tua palavra que é pregada, onde o Senhor fala ao nosso coração, e nós pedimos: quebranta-nos, transforma-nos, ó Deus, nos humilha, ó Deus, a Ti, nos faz olhar mais para Ti, para a Tua glória. É essa oração que te fazemos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, na visita que fizemos hoje pela manhã, uma das irmãs, ela disse que foi confrontada pela palavra, algo que ela imaginava como deveria ser, o jeito dela ser, dela tratar, e quando ela foi confrontada com a palavra, ela viu que ela estava agindo errado. É isso que nós precisamos, a palavra de Deus sendo exposta, sendo apresentada, sendo pregada, ela vai nos humilhar, vai nos quebrantar, vai mostrar como nós precisamos melhorar, como nós precisamos cada vez mais parecer com Cristo. A nossa vida, irmãos, é uma vida dedicada a Deus, para viver os seus propósitos, para viver nos seus caminhos. E muitas coisas que nós fazemos, nem sempre está dentro desse propósito. Mas é voltando-se para a palavra, que nós somos humilhados, quebrantados. E vivemos e olhamos para Cristo e procuramos viver para a sua glória. Amém? Queridos, nós vimos nas 2 semanas anteriores sobre as bem-aventuranças, sobre aqueles felizes ou mais felizes ou abençoados que são quem tem aquelas qualidades, as qualidades exigidas, requeridas para aqueles que fazem parte da comunidade do reino, que é eu e você que foi salvo, que foi transformado, faz parte dessa comunidade cristã. E nós somos chamados a sermos humildes ou pobres de espírito, a chorar por causa da nossa condição de pobreza diante de Deus, a sermos humildes, a sermos mansos, a termos fome e sede de justiça, a sermos misericordiosos, sermos pacificadores. E diante disso tudo vai ser perseguido. Essa é a qualidade, são as qualidades daqueles que compõem a comunidade, o povo de Deus. E serão perseguidos vivendo assim, mas são abençoados, são mais que felizes, são bem-aventurados. Só que, para que ser isso tudo? Qual a finalidade? Essas pessoas, elas fazem o que nesse mundo? Por que elas estão aqui? Do que é requerido delas? É o texto que Jesus pregou e ensinou, o que nós lemos nessa noite. É requerido dessas pessoas, desses bem-aventurados, desses pobres de espírito, desses mansos, desses sedentos pela justiça de Deus, desses misericordiosos, desses pacificadores, é exigidos que eles influenciem o mundo no qual vivem. Não estamos aqui meramente para passearmos, mas para influenciar esse mundo. Para um homem de Deus chamado John Stott, ele diz que as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial do discípulo. E essa parte que nós lemos, o ser o sal da terra, o ser a luz no mundo, mostram
a influência para o bem do mundo que esses bem-aventurados devem ser. Nós somos chamados para influenciar esse mundo. E o texto começa dizendo, no versículo 13, vocês são o sal da terra. No versículo 14 diz, vocês são a luz do mundo. Para influenciar o mundo, Jesus já começa dizendo que o seu discípulo é diferente do mundo. Ele não disse que todos são sal da terra, que todos são luz do mundo. Ele disse que aqueles seus discípulos é que são. Jesus começa a mostrar uma diferença daqueles que o servem para aqueles que não estão com ele. E servir a Jesus, seguir a Jesus não é, como nós temos falado aqui, aquele seguidor de Instagram, de Facebook, onde simplesmente acompanha de longe. Seguir a Jesus quer dizer que é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus, os irmãos que já estão ouvindo, já estão ficando calejados e vão ficar, e já vão aprender. Precisa carregar aquele kit. Lembra do kit do cristão? Todo domingo praticamente ele vai falar sobre o kit do cristão. Qual é o kit do cristão? Uma cruz. Símbolo que está morrendo para o mundo. Renunciar a si mesmo, é renúncia. É andar num caminho apertado, estreito. É passar por uma porta estreita. Esse é o kit do cristão. E nós vimos semana passada que o kit do cristão também foi adicionado mais um item. É ser perseguido. Carrega uma cruz, renuncia a si mesmo, anda no caminho estreito, passa por uma porta apertada e é perseguido. E além disso tudo, o que é que ele tem que ser? Manso, pobre de espírito, misericordioso, pacificador, chorar e ter sede em fome da justiça de Deus. Estamos montando o kit, ainda não está pronto. Vem mais coisa pela frente, não está pronto o kit. Mas é isso que nós somos chamados a ser. E esse que carrega esse kit, o seguidor de Jesus, ele é também sal da terra, ele é luz do mundo. Não são todos que são chamados, só aqueles que seguem a Jesus. Agora deixa eu lhe dizer algo que você tem que estar isso gravado em seu coração. Porque eles são chamados para isso? Porque o mundo está se deteriorando, está apodrecendo, ele jaz no maligno. O mundo está indo de mal a pior. O mundo está escuro, o mundo está em trevas. E Jesus chama o seu povo para evitar ou diminuir esse processo de deteriorização, de putrefação, e iluminar esse mundo. O povo de Deus é diferente. Tiago diz, Tiago 4:4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O discípulo de Jesus não é amigo do mundo, é diferente do mundo, não pratica as práticas comuns do mundo. Eles estão no mundo, mas são diferentes dele. Eles se relacionam com o mundo, os discípulos de Jesus, mas são diferentes dele. Eles estando no mundo, se relacionando com o mundo, mostrando a luz de Cristo no mundo, eles não são amigos do mundo. Porque que se fosse assim, se tornariam inimigos de Deus. É o que nós somos chamados. Mas é interessante, queridos, nessas primeiras expressões, vocês são, Jesus está direcionando para os seus seguidores, não para o público em geral, mas para aqueles que seguem a Jesus. A pregação bíblica, irmãos, ela é discriminatória. Em que aspecto? Porque ela mostra que é a bênção, a recompensa, a graça para aqueles que creem, porém a condenação, a juízo para aqueles que não creem. A palavra de Deus, irmãos, traz essa distinção. Ela não está aberta para abençoar todos. O Espírito Santo que nós temos, o mundo não pode receber. Quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seus propósitos, é para o povo de Deus. Para aquele que não é povo de Deus, as coisas não cooperam para o bem dele, gente. Isso é fato.
Isso é só para quem é povo de Deus. Há uma diferença de quem é e de quem não é. E esse povo de Deus que é chamado para ser luz do mundo e sal da terra, Jesus, nesse texto, nesse ensinamento, ele mostra como o povo deve se portar, qual deve ser a sua postura perante o mundo. Ele inicialmente fala que ele é sal, aí mostra que essa postura que o cristão deve ter é uma postura ou uma ação negativa. Em que sentido? Ele vai se abster de fazer certas coisas. Ele vai se omitir de fazer as coisas que o mundo faz. Por outro lado, quando ele fala que nós somos luz do mundo, ele está dizendo que agora é uma ação positiva. O cristão vai ser proativo, o cristão vai agir, vai ser. Se um lado ele não é, ele não age, ele se abstém, como sal, como luz, ele age. Ele toma a frente. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Versículo 13. A partir de agora, Jesus começa a explicar essa conduta negativa do discípulo, essa questão da omissão, deixar de fazer ou se abster. É isso que é ser sal. Vocês são sal da terra. O sal era usado, irmãos, pelo menos em três formas ou associado a 3 circunstâncias. Estava ligado à pureza. O sal bem límpido, bem branco. Sabe, para os romanos, eles diziam que a coisa mais pura do mundo é o sal, porque ela vem do sol, ele vem do mar. Mas o sal também não só apontava para a pureza, apontava também para dar sabor. Irmãos, vamos ser sinceros, batata frita sem sal não é legal, né? A comida com sal é gostosa ou não é? Pode ser prejudicial, mas é mais gostosa. É ou não é, irmãos? Ela dá sabor, é um condimento, sabe? Os cristianismos, irmãos, é para essa vida igual o sal é para a comida. Dá sabor. No mundo antigo também o sal, e aí parece que é o que Jesus está direcionando, ele era o principal preservador, o conservador da época. Era o que conservava a carne. Ainda é comum, né? A carne de sol vem disso, né? De salgá-la, e aí mete o sal, esfrega o sal, para ela poder ser conservada. Antes de termos essas tecnologias de refrigeração, a forma de preservar, de conservar a carne era salgando-a, e assim preservava. Então o sal tem esse propriedade de ser preservador, de ser conservador, e é isso que Jesus está exigindo de nós, porque o mundo está indo de mal a pior, o mundo está deteriorando no pecado, o mundo está cada vez mais se afundando, e se não for a igreja que for sal da terra, esse mundo vai piorar, queridos. Mas a igreja tem que ser sal de fato. Tiago, escrevendo a carta dele, no capítulo 1, versículo 27, diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É ser sal da terra, preservar o mundo, não se corrompendo com ele. A igreja que refreia o mal. É isso que a igreja deve ser, irmãos. Preservar que o mundo não piore. Essa é a ação que ela se abstém. Ela não vai tomar o formato do mundo. A igreja não vai agir como o mundo age. Ela vai se manter na palavra de Deus. Queridos, se nós tivermos homens e mulheres de Deus que possam ser sal da terra em posições estratégicas, nós poderemos ter homens e mulheres de Deus que lutem por princípios bíblicos nas escolas, na política, em toda a área da vida. Nós vivemos num mundo onde os valores são invertidos, onde você não pode pregar aquilo que é natural, pessoas nascerem com o sexo biológico masculino e feminino. Daqui uns dias não vai poder pregar isso.
Porque não é bem o entendimento assim atual. O mundo está piorando, está se degradando. E só a igreja para não fazer com que esse mundo piore. Gente, imagina aí, tirando o temor do Senhor que há no coração das pessoas, como é que seria o mundo? Sem misericórdia, sem compaixão. Cada um olhando para si mesmo, cada um buscando o que é próprio para si, o que é melhor para si. E ninguém ia respeitar os outros. Tira a igreja do mundo, se ela não mostrar misericórdia. Queridos, nós estamos orando pelas pessoas. Estamos visitando as pessoas. Tem grupo de cristão que vai para o hospital orar pelas pessoas. Tira a fé do povo, tira essas pessoas que estão orando para ver o desespero que está aí no mundo por causa da pandemia. Tira a igreja do mundo para o negócio piorar. A igreja preserva, tal qual o sal preserva, irmãos. A igreja deve fazer também no mundo. E detalhe, o sal só faz esse efeito de evitar a putrefação ou de dar um sabor se ele sair do saleiro. Se ele estiver no saleiro, não adianta de nada. Se a igreja não estiver exercendo o seu papel como sal no mundo, não adianta. Não é aqui dentro da igreja não, porque é dentro da igreja que nós somos todos belos, bonitos e bênção. Nós temos que ser sal lá fora. Mas Jesus chama a responsabilidade e diz que a igreja é sal da terra. Ele diz qual é a postura do discípulo. Mas o discípulo não pode deixar de viver o seu chamado. Eu e você foi chamado para ser sal da terra. O que acontece se o discípulo deixar de ser sal? Olha o que Jesus diz. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada presta. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus vivia na região onde o sal, em geral, era extraído lá do mar, onde a densidade salina era muito alta, do Mar Morto. E não vinha o sal puro. O sal que nós usamos, o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. E se você tivesse sal há 10, 20 anos, 30 anos, ele continua sendo sal, salgando. Mas aqui, dessa região, ele era extraído e vinha com algumas impurezas, que com o tempo faziam com que o sal perdesse a sua salinidade e não estava salgando como antes. Por isso Jesus fala isso, se ele perder o sabor. Mas pense conosco, mesmo o nosso sal, que não perde o sabor, e se ele perder? E se a igreja deixar de ser igreja, deixar de ser sal? Jesus diz que não vai servir. Quando isso acontecia, e aqui é uma figura bem parecida, que quando o sal não servia mais para preservar, para dar o sabor, eles usavam sal, alguns dizem para pavimentar estradas, outros dizem que era para o telhado, a parte da casa lá onde tinha a recreação, onde nós vemos aqueles homens descendo o paralítico com uma maca do telhado, e eles dizem que era usado lá para que as pessoas pisassem, porque ficava duro. Ia ser pisado o sal, porque não tinha mais a serventia para o qual ele foi extraído. Se o discípulo deixar de salgar, ele não está reconhecendo o seu chamado. Tem algo errado. Não foi para isso que Jesus me chamou e te chamou. Ele chamou para preservar o mundo, para que o mundo não seja pior do que ele já é. Como é que eu e você temos agido? Como sal desse mundo. Só que aí, ele fala também, agora, da ação do discípulo, não só se omitindo ou se abstendo de se contaminar com o mundo,
Mas agora ele fala do discípulo, ele sendo proativo, ele agindo, ele fazendo. Ele antes comparou o sal com a igreja com o sal, os seus discípulos com o sal. Ele agora compara o seu povo, a sua comunidade cristã, os seus salvos, como que? Com a luz. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. E a luz, irmãos, apresenta para nós pelo menos algumas características ou utilidades para nós. Sabe o que? Ela é visível. Não tem como deixar de ver a luz. Esteja no ambiente que for escuro e acenda um simples fósforo para ver se nos chama a atenção. Nós somos chamados para isso, para sermos visíveis. Paulo diz lá, Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A humanidade e a sociedade corrompida, depravada em trevas, porém vocês brilham. A luz no povo de Deus, para se tornar visível perante a comunidade. A luz adverte também do perigo. Irmãos, os irmãos que dirigem, tem um irmão aqui que é caminhoneiro, pega uma via mal iluminada, que a pessoa não conhece, e principalmente de moto. Perigo de animal na pista. Imagina farol queimado. Irmãos, moto com farol queimado, quem dirige aqui carro, o cara não vê não. Não vê. Só vê quando está em cima. A luz também adverte do perigo. A luz serve para guiar, para mostrar qual é o caminho. Nós somos chamados, irmãos, a ser visível nesse mundo, a mostrar o perigo, a guiar aqueles que estão em trevas. Jesus, falando sobre si mesmo, ele diz, lá em João capítulo 19, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz: esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas, porque a luz mostra o que está errado, o que está em trevas. Nós somos chamados para sermos assim. E quem é essa luz que nós somos chamados para irradiar? E quem é o próprio Jesus? Nós não temos brilho próprio, irmãos. A luz é Cristo. Ele mesmo diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Nós somos chamados para brilhar, para irradiar essa luz de Cristo, para que outros também se acheguem a Cristo. Se nós vimos agora que o sal age de forma secreta, nós vemos que a luz age de forma visível, pública, perante todos. A vida do discípulo não é uma vida secreta, deve ser exposta a todos. Ele é luz do mundo. Jesus fala que ele é luz do mundo, que o seu servo deve irradiar essa luz, mas diz também que o seu discípulo, aqueles que o seguem, eles têm o dever de que a sua vida seja notória e visível a todos. Olha o que é que diz ainda no versículo 14. Se ele diz: vocês são a luz do mundo, ele diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Uma cidade construída no monte não pode ser escondida. Naquela época, era até comum construir cidades em cima de pedras brancas de calcário, e durante o dia refletia o sol, e à noite, naquele breu, naquela escuridão, as candeias, as lamparinas das casas, já que não tinha essa iluminação pública, tornava aquela cidade visível. Assim é a igreja, que deve ser visível para aqueles que estão
nas trevas. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Para iluminar, a candeia é colocada em um lugar onde ela possa, de fato, fazer com que a sua luz, o seu feixe de luz, chegue a todo aquele ambiente iluminando. Não é assim que a gente faz quando falta energia? Vez por outra falta, e a gente, se estiver usando uma vela ou uma lanterna, às vezes coloca no lugar mais alto, para poder clarear. Assim também nós devemos brilhar, num lugar não de pedestal de destaque para nós, mas onde nós estivermos, brilhar, para que a glória seja reconhecida para Cristo. Um homem de Deus, um teólogo chamado Bonhoeffer, podemos dizer assim, a pronúncia correta não é essa, ele disse: uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. Eu lembro que quando adolescente, irmãos, a gente tem até vergonha de dizer que é crente. De um dia eu me perguntaram: tu é crente? Eu falei: não, meus pais são. Eu lembro adolescente, falei isso, não querendo mostrar que é luz, ou não sendo luz, ou não era luz de fato, não é? Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de seguir a Cristo. Você é chamado para ser luz do mundo. O mundo está em trevas. E quão trevas eles estão. Gente, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com medo. E aquilo que elas mais temem, gente, é a morte. E parece que na nossa geração aqui, a morte nunca esteve tão próximo de nós, não é, irmãos? É algo que a gente sabe que pode acontecer, mas sempre foi assim, sempre foi ou não? Sempre as pessoas morreram. Só teve uma época que o povo não morria, que foi antes de Adão pecar. Aí não tinha isso, mas depois que ele pecou, as pessoas morreram. Morrem. Há um desespero total, irmãos. Há trevas. E nós somos chamados para brilhar e irradiar a luz. Mas nós somos chamados para brilhar, para sermos destaque onde nós estivermos. E aí como nós podemos brilhar, irmãos? Sendo bons funcionários, sendo bons maridos, esposas, filhos, vizinhos, sendo bons membros, bons pastores. É assim que nós brilhamos, sendo honestos. Já viu como repercute quando alguém passa o troco errado e você confere e diz: ó, gente, viu a mais? Já viu como isso repercute? As pessoas olharem atrás, porque é fácil a gente cobrar, né? Ei, tá faltando dinheiro aqui, né? Mas como repercute quando você diz: ó, tá mais, eu acho que você se enganou. Ó, você botou aí na nota aquilo lá, aquele outro produto que eu passei? Você botou? Eu acho que não. É assim, irmãos, é no nosso dia a dia que nós brilhamos. Nas coisas simples. Não é sendo destaque como um líder maior de um povo, não. Nas coisas simples que nós somos chamados a brilhar. Mas tem uma finalidade, irmãos. O brilhar, o ser luz e ser visível, ter notoriedade. Não é para atrair a atenção para nós. Oh, como aquela irmã canta bem, como ela é piedosa, como uma pessoa educada. Mas é para que as pessoas vejam a luz e olhem para Deus. Olha o que Jesus diz, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Brilhar como? Como uma cidade que ninguém tem como esconder. Brilhar como? Uma candeia que é colocada em lugar alto da casa para que todos vejam e todos tenham luz. Mas ela brilhe para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A questão de nós brilharmos é para que as pessoas olhem para a nossa vida e através de nós elas possam olhar para cima, olhar para Deus. Não vai achar em nós coisa alguma de admirar, como se viesse de nós, mas sim ela vai olhar e ver em nós a graça de Deus, em pessoas comuns, mas que foram salvas e transformadas, redimidas pelo poder do Espírito Santo, e que em nós brilha, resplandece a glória de Deus.
É isso. E essas obras aqui, irmãos, é o nosso viver. Não é simplesmente obras de caridade, de ajuda ao próximo, de compaixão. Não, é tudo que nós fazemos. Você é técnico em informática, você é analista, faça da melhor forma. Seja honesto. Você é comerciante, seja honesto. É no nosso dia a dia. É isso, irmãos. E essas boas obras, ela tem esse aspecto de ser obras de bondade. O Evangelho traz isso para nós. Paulo diz isso, que nós devemos viver sendo essa luz para que Deus seja glorificado. Numa das suas cartas, e é interessante que Paulo, geralmente nas suas cartas, na primeira parte ou metade das suas cartas, ele dá um embasamento teológico, ele ensina o que as pessoas como devem entender o ensinamento, e depois ele vai e diz como deve praticar. Então, uma dessas formas de nós mostrarmos as boas obras, ele mostra lá em Efésios. A partir do capítulo de número 4, ele começa a dizer como deve ser a nossa vida, e ele começa a mostrar como a igreja é luz, como ela é sal da terra. Sabe como? Ele começa a mostrar a vida da comunidade. No capítulo 5, coisas simples, ele começa a mostrar como nós devemos viver, quais são as nossas boas obras, o que nós devemos fazer. Coisas simples. A partir do versículo 22, capítulo 5, mulheres, no versículo 21, ele diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 22, mulheres, sujeite cada um ao seu marido como ao Senhor. Ele fala para a mulher. 23, marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua esposa, eu sou mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versículo de número 30, pois somos membros do corpo de Cristo. Versículo 33, ele ainda falando dessa relação: portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito. Ele fala na relação familiar, marido e mulher. Mas como é que nós podemos ser luz? Capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Versículo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor, sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Versículo 9, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus, e não faz diferença entre pessoas. Nas relações simples, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Aqui não é nem uma questão de emprego. Para nós podemos trazer sim, mas ele estava falando de um escravo que era objeto, gente. O escravo era objeto do seu dono. O dono poderia matar porque era o seu objeto. E ele está dizendo que os donos devem tratar de forma diferente. Então é no dia a dia, irmãos, que nós somos chamados para brilhar as nossas boas obras, para que o Pai seja glorificado. As boas obras apontam para Deus. São atos de bondade, mas também são coisas atrativas para atrair as pessoas a Cristo, a Deus. Essas obras que nós fazemos, irmãos, é tudo que nós fazemos e falamos.
é toda a nossa manifestação visível, é toda a manifestação visível da nossa fé. Você leva o nome de cristão, você leva o nome de igreja, você está sendo observado. Tudo que você fizer para a glória de Deus, fazendo conforme o Senhor requer de nós, está fazendo com que as pessoas olhem para Cristo, olhem para Deus, e o nome do Senhor seja glorificado. Não o nome dele seja escandalizado. Gente, quantos de nós já ouvimos uma frase que diz: para eu ser crente igual fulano, eu não quero. Que nós não sejamos essa pessoa que o ímpio diz que não quer ser. Pelo contrário, que eles olhem para nós e vejam em nós a graça de Deus. Com essa mensagem de hoje, irmãos, eu já estou chegando ao final. Eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, temos que entendermos, compreender e aceitar que há uma grande diferença entre o mundo e o discípulo de Jesus. Irmãos, a igreja não é igual ao mundo. Aqui é diferente. Se não estiver sendo diferente, nós não estamos sendo igreja. Tem algo errado. A igreja é diferente do mundo. E isso tem que estar bem claro para nós, irmãos. Quando você estiver falando do evangelho para alguém, quando você estiver falando das coisas de Cristo, quando você estiver aconselhando alguém que está passando desespero, fale que as coisas podem dar certo. Fale que tenha fé em Cristo. Às vezes a gente diz: não, tenha fé que vai dar certo. Fé na vida não dá certo, não. É fé em Cristo. Aponte para Cristo. Mostre que há diferença em confiar em Cristo. Que o mundo é diferente da igreja. Por que na igreja há a chamada disciplina eclesiástica? Aquilo que nós vemos em Mateus capítulo de número 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então já é uma disciplina. Conversou com a pessoa: olha, você fez isso, está errado. Mas se não, chama 2 ou 3 testemunhas. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouviu, talvez você não entendeu, talvez eu não entendi bem o que ele estava falando, a gente traz os testemunhos e conversa com ele. Olha, meu irmão, esse teu proceder não está correto, isso não é legal diante de Deus. E se ele ouvir, ganhou o irmão. Isso é a forma de disciplinar também. Se ele não te ouvir, leva à igreja. E a igreja vai dizer: meu irmão, tua vida está errada, não é assim, não deve ser assim. E se ele ouvir, ganhar seu irmão. Mas se ele não ouvir, se ele não ouviu a você, levando a palavra de Deus, não ouviu com testemunhas, e não ouviu o povo de Deus, a igreja, considera como um pagão. Ele não faz parte do povo, ou pelo menos ele não está agindo como o povo de Deus. Exclui ele, foi o que Jesus falou. Sabe por quê? Porque a igreja é diferente do mundo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo, a primeira carta, ele vem mostrando que havia entre o povo, entre aquela igreja, alguém que estava possuindo a esposa do pai dele. Aí a discussão, era a madrasta dele, né? A discussão, não se sabe se a mulher estava viva, se o pai estava vivo ou não. Mas ele não podia fazer isso. Imagine se o pai estivesse vivo. E Paulo diz que essas práticas não existiam nem no mundo pagão. E estava tendo dentro da igreja. E Paulo usa algo bem sério na expressão, né? Que o corpo fosse entregue a Satanás, para que o espírito fosse salvo. Imagine. Porque a igreja é diferente do mundo, irmãos. A igreja não pode ser igual, então você tem que estar claro isso. Há uma distinção entre o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. As bênçãos são prometidas para o povo de Deus, não é para toda a humanidade, não. Mas Deus tem bênçãos também para todos. Deus é gracioso, é o chamado graça comum. A chuva cai para todos, o sol vem para todos. Mas aquelas bênçãos específicas, irmãos, a aliança que Deus tem é para com aqueles que nele confiam. Esteja claro isso, há uma diferença entre o mundo e entre o povo de Deus. Só um parêntese aqui, irmãos, eu falei dessa história lá que Paulo contou. Às vezes a gente não brilha como deveria brilhar, não é? A gente ouviu uma história bem triste mesmo.
de um pastor que foi pego. A sua amante descobriu que ele estava traindo ela. Imagina o que eu falei. A amante do pastor descobriu que ele estava traindo ela. Ele já estava traindo ela com outra mulher, fora a dele. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Se o sal perdeu o sabor, para que serve? Ser pisado, ser motivo de chacota, sabe? Segundo lugar, você como discípulo de Cristo. E aqui, irmãos, eu acho bem interessante. A gente tem que olhar não nós, mas cada um. Você tem que dizer, isso aqui é para mim. Eu sou discípulo de Cristo. Você e eu como discípulo de Cristo não deve ser influenciado pelo mundo, ao ponto de perder o seu caráter e não olhar para o seu chamado. Não sendo diferente do mundo. Você foi chamado para evitar a propagação do mal. Você é sal da terra. Não se conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe qual é aquela ideia? É de não tomar a forma que o mundo tem, não viver como o mundo vive. As práticas do mundo são diferentes, irmãos, daquilo que Deus revelou para nós. Você não deve sofrer essa influência ao ponto de ser igual ao mundo. Por fim, terceira aplicação, você tem que influenciar o mundo com a sua prática diária, a sua vida diária. Uma vida que aponte para Deus, fazendo com que outros olhem o seu viver. E ao ver você, possa olhar para o céu, glorificando a Deus. Que reconheça na minha e na sua vida a graça de Deus, a ação de Deus. Você e eu fomos chamados para sermos propagadores da bondade, da verdade, da graça de Deus. O Brasil, irmãos, isso pelo o cálculo baseado em julho de 2020, tem uma população de mais de quase 212 milhões de habitantes. Isso eu estou pegando o dado de 2020, julho de 2020. Já tem mais, com certeza. Sendo que fala que 31% desse povo é evangélico. Dá em torno de 65 milhões de pessoas. Irmãos, já pensou se 65 milhões de pessoas nesse país, esse povo que se diz evangélico, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor e se afastasse dos maus caminhos? 65 milhões de pessoas clamando a Deus, esse país seria diferente. Já pensou se esse povo brilhar à luz de Cristo? Se esse país não seria outro? Um país mais justo, igualitário, honesto, com a graça de Deus. A igreja está deixando de ser luz, a igreja está deixando de ser sal. E eu termino, irmãos, com um versículo que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na luz e fomos chamados para anunciá-la àqueles que estão em trevas. O profeta Isaías diz: levante-se e resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você resplandece o Senhor e a sua glória está brilhando sobre você. Você é chamado para ser luz do mundo. Você é chamado para ser sal da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração encerrando o culto dessa noite.